Gessé Gomes da Silva Filho. Esse é o nome de um dos cantores mais populares do Brasil. Meu xará de apelido, Zeca Pagodinho. Um carioca de 52 anos que já fez de tudo na vida, né, Patrícia? E como, Zeca? Foi feirante, foi camelô, foi office boy, o que mais? Foi também anotador de Jogo do Bicho. Bem lembrado, até descobriu o samba, que bom, né, gente? Tem 22 álbuns gravados, 5 prêmios Grammy, nada mal, hein? Na música, ele é afilhado de Bete Carvalho. No mundo, um carioca nascido no Irajá que se apaixonou por Xerém, um bairro na Baixada Fluminense. Em casa, ele é o marido da dona Mônica, pai de 4 filhos e já avó. Aqui no Fantástico? Bem, aqui no Fantástico ele conta o que leva da vida. O que vi da vida foi uma ideia surgida que eu falei lá também durante a feitura do Simonal, a edição, que a gente queria fazer uma coisa, continuar essa experiência com os depoimentos que a gente fez, mas uma coisa mais introspectiva, né? Uma coisa mais confessional, uma coisa que você tivesse uma relação do depoente, do entrevistado, com a câmera e não com o entrevistador. Porque a gente, assim, uma implicância, assim, eu não gosto muito de programa de entrevista. Acho que entrevista, geralmente o entrevistador se coloca muito, tem uma certa exibição do mas eu também que sei isso de você, não sei o quê. As apostas eram sempre eu como perdedor, né? Porque eu não passava de 27, eu não passava de 30 anos, eu tô com 52, sou avô do moleque sacana. E tô aí. A gente fez o primeiro que era meio para ser um piloto, para apresentar a direção do Fantástico e do jornalismo da CGJ, que na época era o Schroeder, para aprovar. A gente fez um piloto com o Zeca Pagodinho, ficou ótimo. Eles aprovaram, a gente foi fazendo. Eu sou criado em terreiro. Médico de pobre é pai de santo. O último caso, você e o médico. Hoje você vai pro psicólogo, babá. Psicólogo era o cinto, o chinelo e uma boa macumba para tirar o não tinha esse negócio não. Quando você tem mais poder de grana, a religião fica um pouco de lado. Quanto mais rico, mais descrente. Me desculpe, mas eu vejo desse lado. E se eu estivesse morando em Xerém, meus filhos certamente estariam indo na igreja ou no centro, no culto. Porque tem que ter uma religião, tem que ter uma fé, tem que ter uma direção boa, de uma coisa que te diga coisas boas. E ali a proposta era essa. A gente tinha visto um documentário americano, um camarada chamado Aaron Morris, alguma coisa desse tipo, que ele fez um documentário chamado Fog of Wars, né? Névoa, fumaça, fog das guerras, que é de um cara sobre o Robert McNamara, que foi o secretário de defesa americano cacetada de tempo, começou com Kennedy, foi até a Guerra do Vietnã um tempão. E esse troço tem esse truque, que é o entrevistado se relacionar direto com a câmera, através o entrevistador aparece no teleprompter na câmera, na imagem do cara. Então isso cria uma relação de intimidade que a gente queria experimentar. Eu não queria acreditar na morte, rapaz. Esse aqui é o grande problema. Mas eu acho que Deus é bom, porque me tirar de um mundão desse, tão bom, né? Uma cerveja gelada, mulheres bonitas para lá e para cá. Eu, como casado, fico só olhando e tal. Mas me tirar daqui pra me levar pra onde? Pra ficar no céu com duas asinhas, com uma arpinha na mão. Não vai ficar bem em mim, cara. Nesse caso, eu prefiro até descer. Peco pra carilha. Mas pego contra mim, não pego contra os outros, não. Meu pecado é só comigo. Pros outros, uma beleza. Eu só sou ruim pra mim. Essa possibilidade de exercer outros formatos, outras possibilidades de você linkar com o público sem ser através só de tentar fazer o público rir. Então, para mim, foi outra ótima experiência. E teve algumas entrevistas que, para mim, me marcaram muito, acho que também marcaram muito o público. A Xuxa foi muito forte, né? Foi muito importante e foi um encontro casual. Eu encontrei com ela num voo, voltando em Nova York, e ela me chamou, estava ela com a Sasha, e me chamou para sentar
do lado dela conversar, que ela tinha o interesse de participar. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou suburbana, sabe? Mais até do que sou do interior. Eu sou do subúrbio. Para mim, Bento Ribeiro, quando eu me lembro, me vem muito Bento Ribeiro na cabeça. Me vem o trem, me vem eu tomando banho de sol na laje. Sabe aquelas coisas assim que não saem da minha cabeça? Eu adoro. E então, quer dizer, eu com 16, 17 anos, eu já sustentava a minha família. Uma vez, também falar sobre um trabalho que eu estava fazendo, veio o Maurício Sherman, olhou para mim e disse, quer trabalhar em televisão? Eu falei, caraca, como assim, trabalhar em televisão? Você tem uma coisa de Peter Pan, você tem uma coisa da Marilyn Monroe, tem um sorriso da Doris Day, eu acho que criança vai gostar. Eu falei, mas tem certeza? Ela achava que o quadro era um quadro digno, respeitoso, não era sensacionalista, não sei o quê, nunca tinha tido nenhuma revelação do quadro, ninguém chegou lá e contou uma coisa bombástica, mas que para ela era uma coisa, um conflito que ela precisava resolver muito forte, porque ela tinha entrado como símbolo, por causa da penetração dela com o público infantil, de uma campanha nacional contra a violência infantil. Até minha adolescência, até os meus 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar atenção, eu fui abusada. Então, eu sei o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. A gente acha que... Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E quando ela foi ser símbolo dessa campanha, óbvio, a contradição interna ficou grande, porque ela não podia pedir que outras vítimas rompessem o silêncio se ela não rompia o dela. Ao mesmo tempo, tinha todas as complicações disso, familiares, os outros irmãos, porque a mãe que estava adoecida, como é que vai reagir a isso? Não sabia, porque tem gente que era de confiança mesmo, que estava dentro de casa, não sei o quê. Então ela tinha essa necessidade de falar. Me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada, me sentia... E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora, porque o medo de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Eu não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e os adolescentes passam por isso e não falam. O quadro teve uma dimensão muito forte, todas as outras entrevistas tinham média de 10 minutos, a Xuxa teve mais de 25. E no ar, eu lembro que eu acompanhava, na época eu estava, por causa do Cacete Planeta Vai Fundo, eu tinha aquele programinha de Ibope em casa, né? E o negócio foi impressionante, que começou o Ibope fazendo assim, e foi subindo, e no dia seguinte só se falava disso, teve tanta repercussão extremamente benéfica quanto, assim, 5 ou 10 minutos depois do programa, teve uma primeira denúncia, uma menina em Contagem, que era vítima do avô, denunciou, e foi assim, bateu o recorde de não sei quantas centenas de milhares de denúncias, que era o objetivo dela. Eu ainda acho que foi por minha culpa. E a gente não pode pensar assim, porque a criança não tem culpa, a criança não sabe. O cara, o adulto, o homem, a mulher, a pessoa que faz isso numa criança sabe. Mas a criança não. Eu nunca falei assim para ninguém. Porque eu achava que as pessoas vão me olhar diferente, ou não, talvez não vão entender, ou vão entender da maneira delas. Mas eu só queria te dizer que eu não entendo por que aconteceu muitas vezes comigo. E por que eu não falei? E por que eu não soube dizer não? Eu não sei. Quando eu entrevistei a Sandy, que eu esqueci, eu fiquei muito na dúvida, porque eu achei que a Sandy é muito nova.
Mas, ao mesmo tempo, nem eu queria fazer um quadro assim que só fosse com octogenários, que as pessoas estão fazendo um balanço da vida, porque está no fim da vida. E a Sandy, ela é nova, mas ela tem 20 e poucos anos de carreira. Eu gravei meu primeiro disco aos 7 anos. Aos 8 eu já estava fazendo turnê pelo Brasil, já tinha lançado o disco e tal. E eu tive sorte de estar bem estruturada, de conseguir lidar com tudo isso e sair ainda uma pessoa normal. Acho que não fiquei muito louca. Mas pode dar muita coisa errada. Tem gente que começa criança, às vezes, e não vai por um caminho tão bacana. Porque ser famosa, criança, eu acho que não é muito fácil. Acho que pode mexer muito com a cabeça de uma pessoa. E adolescente depois, né? Passei a vida inteira sendo famosa. Então, a gente pode se iludir. As pessoas chegam pra você e falam: nossa, você é diva, linda, maravilhosa. Você é tudo, poderosa. Você pode tudo, Sandy. Você pode tudo. Tava bom? Tava ótimo. Às vezes a minha mãe chegava e falava: hoje não foi tão bom. Você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Entendeu? Eu tinha alguém que tinha os pés no chão e que me falava, me dava a real. Acho que é muito importante ter alguém que te dê a real, sabe? Pra você saber que você não é perfeito. Não é assim não, entendeu? Mas o que me surpreendeu é que ela tem uma capacidade de articulação impressionante. Primeiro, eu nunca vi ninguém falar tão bem português na minha vida. Nunca vi. Ela falando assim normalmente, coloquialmente, ela realmente faz umas colocações, umas mesóclises, umas coisas assim, uns pronomes, assim, eu falei, caramba, sem ser pernóstica. E você vê que é uma pessoa de ter uma boa base educacional. E reflete bem, pensa bem, formula bem. É engraçado, a gente fez um caminho um pouco inverso, né? A gente começou muito famoso e grande para depois se tornar um pouco menor. Eu fiz show para 1.200.000 pessoas. Eu vendi 3 milhões de cópias nos tempos áureos das vendagens de disco, né? Porque hoje em dia não existe mais isso. Eu comecei grande e hoje em dia eu escolhi fazer show para 2.000 pessoas. Eu escolhi fazer um tipo de música que vende no máximo 100.000 cópias. Sabe assim? Claro, em tempos de pirataria e tudo mais, internet, isso é um bom número, é excelente. Eu tenho uma percepção boa de sucesso pelo meu público, pela minha mídia. Eu acho que eu tenho uma carreira bem sucedida. Foi para mim uma grata surpresa, porque eu não tinha conhecimento tanto, não acompanho, não sou um cara que vou a show, não consumo, né? Na época era música sertaneja, eu fazia, não consumo, não conheço. A gente às vezes se fecha um pouco porque fica, sei lá, ou olhando para o próprio umbigo, ou porque está inseguro, ou porque não confia naquilo, não quer se entregar e tudo mais. Sei lá, seja por qual motivo, às vezes a gente se fecha. Eu já vi muito isso, eu já vivi isso. E eu acho que a gente está aqui para aprender. E se a gente não se abrir, não abrir a cabeça, o pensamento para as novas descobertas, para o que o mundo tem para mostrar para a gente não vai sair do lugar. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver na vida. O Chico Anísio foi sensacional. A gente acorda cedo, vai pro set, faz a maquiagem, decora o papel, vai para a cena, o diretor manda repetir, a gente repete, a gente faz 4 vezes, a gente faz 8 vezes a mesma cena, mas é sempre melhor do que trabalhar. Foi brilhante, eu acho que ele tem uma frase que eu acho também muito delicada, muito emotiva, que o Jô até citou quando eu entrevistei o Jô. Sei que vou morrer e não tenho medo de morrer. Tenho pena de morrer. Porque eu morrendo eu não vou ver meus netos crescerem, meus bisnetos e tal. Eu acho bacana pra caramba, porque às vezes, né, é pena de parar de ver as coisas, não vai ver mais o neto crescer, o dia de amanhã, sei lá, a vista da lagoa, qualquer que seja. Eu acho bacana. Eu sou um teimoso, eu tenho 80 anos, estou querendo renovar meu contrato, se possível por mais 20, porque até os 100 eu vou. Devo ir. Talvez eu vá.